Na segunda sessão estudaremos sobre a intercessão, que é o fundamento para aqueles que desejam ganhar almas para o reino de Deus. O verdadeiro ganhador de almas é, na verdade, um intercessor nato nas portas dos céus. Aprenderemos aqui que quanto mais oramos e clamamos pela salvação de almas perdidas, mais revelação do valor de uma alma recebemos do Espírito Santo e mais fogo levaremos para as nações. Amém? Eu falei aqui para vocês aqui que um ganhador de almas, ele é um intercessor nato nas portas dos céus. A primazia que te torna efetivo na evangelização é o quanto você intercede. Essa é a chave mestra. Amém? É o seu nível de intercessão, será também o seu nível de colheita. O pessoal que está aí no Zoom, queria que vocês soubessem, o pessoal do evangelismo já está colhendo aqui já uma nova dimensão do evangelismo, né? O ministério transitou, nós estamos transitando em todas as áreas, e parece que eu recebi o testemunho de irmão que foi muito forte o último evangelismo aqui, muito mesmo, parece que foi muito produtivo, né? Muito poderoso, e eu estou feliz em receber essa notícia de vocês, que foi tremendo, a forma pela qual vocês evangelizaram aqui no bairro, parece que foi muito, muito tremendo. Então a gente está entrando nessa nova fase evangelística, eu estou encerrando esse módulo, e também semana que vem já estou mergulhado com vocês aí na área da evangelização. Amém? Só que aí eu vou usar as outras ferramentas junto com vocês para nós entrarmos uma nova dimensão do evangelismo. Tá bom? Vamos ter que separar em grupos os jovens, vamos ter que separar os adultos em ministério e missões específicas. Porque para a gente cair para evangelismo no nível apostólico e no nível de libertação, nós vamos ter que pegar os adultos, o ministério, e participar das comunidades, a lugares mais perigosos. Aí só os adultos vão poder ir. Evangelismo mais aberto, em cidade, bairro normais, a gente vai com os jovens, com as pessoas mais idosas, elas podem entrar tranquilo com a gente, nos lares, e vamos fazer um planejamento de divisão. Essa semana é uma semana de muito trabalho, de muita oração, e de muito vídeo, muita coisa para a gente fazer essa semana. Então é uma semana com a agenda cheia, desde 5 horas da manhã até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Por que 5 horas da manhã? Porque essa semana começa um propósito que a gente fez, que a gente vai colocar, eu vou ver onde isso vai dar, o que Deus vai fazer através disso. Todo dia às 5 horas da manhã vai ter algum pastor, com algum acompanhante aqui, às 5 horas da manhã aqui na igreja, vai estar intercedendo 1 hora online com vocês. Vai ter intercessão de 5 da manhã às 6 da manhã. Você pode acompanhar na sua casa, todos os dias, 7 dias por semana, 31 dias por mês. Então eu tenho o meu dia, o Bispo Doug tem o dele, cada um tem o seu dia, né? E vai ser maravilhoso. Eu creio que algo novo aí tá vindo, né? Vai ser 1 hora de intercessão com as pessoas online, para interceder pelos pedidos, para interceder pela igreja. E vamos estar aqui no púlpito aqui orando. O que Deus vai fazer? Então, a intercessão, o valor da intercessão. Eu quero falar com você sobre esse grande valor, que eu vou dar um fundamento extra para vocês sobre intercessão profética também, vai ser muito importante. Larissa, lê para mim 2.1, o segredo para ser apaixonado por almas. A paixão na intercessão produz salvação aos perdidos. Quanto mais buscarmos a Deus pela salvação das almas, mais paixão teremos na evangelização. Quando decidirmos amar as almas, a compaixão ela virá pelos perdidos como um fogo ardente em nosso coração. Busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha, diante de mim e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Por isso derramarei toda a ira do meu zelo sobre o povo de Israel, e os consumirei a todos no fogo do meu furor. Eis que sofrerão as consequências de tudo o que planejaram e executaram de mal. Palavras de Yahweh, o soberano Deus.
Ezequiel 22, 30 e 31. Entre parênteses aqui, em Ezequiel 22, 30, 2 pontos importantes aqui dentro. O Senhor diz que ele buscou entre os seres humanos alguém que se pudesse se colocar na muralha ou construir uma muralha, edificar uma proteção. Depois você observa o segundo ponto. Ele fala que vai derramar a ira dele sobre o povo por todas as suas maldades. Primeiro, Deus busca um intercessor para que ele possa aplacar sua própria ira. Porque só a justiça e a comunhão de um homem com Deus pode santificar quem não tem comunhão com Deus. Há uma só maneira de intervir e parar a ira de Deus. É através de pessoas santas que intercedem pelos não santos. Justos que intercedem pelos injustos. Então, é uma maneira mais poderosa da gente quebrar os desígnios da maldade e também paralisar a própria ira de Deus. É através da intercessão. Ele fala que ele procura uma pessoa que possa se colocar na brecha, para que possa impedir que uma nação seja destruída. Alguém que se coloque como Abraão, que como intercessor foi intercedendo para Deus livrar Ló, livrar sua família, por causa da intercessão de Abraão. Ele começa a mostrar o como é precioso para mim e para você o dom da intercessão, o chamado da intercessão, a graça da intercessão, o manto da intercessão. Todas as fases do ministério, todas as unções, elas atingem graus muito elevados, até se tornar um manto na sua vida. Quando uma graça que começou pequena na sua vida foi honrada, foi valorizada e trabalhada, você desenvolveu, você cresceu, você pode adquirir um manto na sua vida. Aquilo vai andar com você continuamente. Quando você se decide totalmente ao sacerdócio de um ministério e começa a entregar sua vida a isso, você vai receber uma veste sacerdotal de ministro. E depois que você é vestido pelo Senhor, você se torna aquilo sem precisar fazer força. É a parte de tudo que você é. É verdade, não é? A gente que recebeu isso, é verdade. Você não se divide mais disso. Você carrega isso para onde você vai. Da mesma forma, é o manto de intercessão. É a unção de intercessão, a graça para isso. Então, é um convite poderoso para mim e para a sua vida. É interceder por almas. Se você quer se juntar à intercessão do Cordeiro e fazer parte das intercessões dele, você vai ter que entregar seu coração ao seu intercessor pelas almas. No livro de Romanos capítulo 8, no versículo 37 em diante, mostra Jesus assentado à destra do Pai como intercessor da igreja, intercessor da humanidade. Ele intercede por nós. Ele intervém pelo curso da humanidade. Se ajuntar à intercessão do Cordeiro significa se colocar em disposição de ter o sofrimento de Cristo pela obra de Cristo. Escute que os maiores intercessores são aqueles que se identificam de fato com a obra do Evangelho, que dão continuidade às dores, às aflições e à glória de Cristo nessa terra. Nós vamos ver isso aqui no módulo agora. Vamos continuar sobre o fervor espiritual. Pode continuar, Larissa. O fervor espiritual cresce junto com a revelação. Quando temos uma revelação do valor de uma alma, temos muito mais colheita de almas e a manifestação do poder do Espírito Santo. Um cristão que queima como uma chama de fogo nunca produzirá a água da mesma forma. É possível ser cheio do Espírito Santo e ainda assim ser frio para com os perdidos. Temos de estar alertas e com o coração apaixonado pela obra da salvação, com expectativas da vinda de Cristo, que não será para todos, mas somente para aqueles que estão vigilantes e foram alcançados pela graça redentora. Como as 5 virgens prudentes, muitos crentes estão dormindo, preocupados com os seus problemas e não estão vigiando em oração com suas vidas, a fim de andarem de acordo com a vontade de Deus. Orar constantemente no Espírito pela salvação de almas é uma posição agradável ao Senhor. Existem muitos líderes que estão dormindo em relação às almas perdidas e não conseguem mais interagir com o Espírito Santo.
pois deixaram de sacrificar o coração por essas pessoas. Quando estamos em constante movimento no Espírito, um grande impulso é gerado no nosso interior, que nos conduz a seguir em frente para vivermos as realizações do reino de Deus. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. 1 Samuel 12, 23. Tremendo, né? Coisa linda. Essa parte aqui está tão recheada de verdades, né? Tão forte, porque é impossível você ser cheio do Espírito Santo e ainda assim ser frio para com os perdidos. É impossível. Sabe, um dos maiores propósitos de você ser cheio do Espírito Santo é para você ser cheio da graça de salvação. A salvação não pode parar. Aqui tem tanta verdade que eu estou olhando aqui, eu falei, meu Deus, não precisa nem falar mais nada. De tão profundo que isso aqui está. Orar constantemente no Espírito pela salvação de almas é uma posição agradável ao Senhor. Quer se tornar agradável ao Senhor? Quer atrair a atenção de Deus para a tua vida? Se coloque na brecha pela intercessão pelas almas. Um dos grandes favores que eu recebi do Senhor no início da minha caminhada foi o espírito de intercessão na minha vida. Graças a Deus pela igreja onde eu comecei meus primeiros passos, porque aquela igreja tinha uma graça maravilhosa de intercessão pelas almas. O segredo da unção que tinha no ministério, quando eu comecei lá naquela Assembleia de Deus, é porque tinha muitas pessoas de intercessão pelas almas ali. Aquela igreja buscava demais orar por almas. Aquelas mulheres eram muito tomadas pelo espírito de oração e por intercessão por almas. Quando a gente orava para Deus desfazer as bruxarias, feitiçarias, eu lembro que eu pude entrar, eu recebi a graça profética muito cedo na minha vida. Então eu lembro que eu entrava em níveis de intercessão tão terríveis e profundos pelas almas, que eu passava as madrugadas no monte intercedendo para Deus desfazer as feitiçarias, salvar as almas, libertar as pessoas. Irmão, quando tu ora com todo o teu coração nessa direção, é uma pancada no mundo espiritual violenta. A intercessão ela é muito violenta. Eu lembro que quando eu chegava em casa, eu ia dormir, e já era levado espírito. Eu entrava em necrotérios, eu via aquelas gavetas, e um anjo falava comigo, abre, e eu começava a abrir. Eu via os corpos de pessoas que eu nem conhecia, se eu abre. Cada gaveta que eu conseguia abrir era uma pessoa que estava sendo cortado já o laço da morte. E eu via elas levantando de dentro daquelas gavetas. Por quê? Por causa da intercessão. Era muito poderosa para aquilo ali. Eu lembro quantas vezes eu entrava em dimensões para desfazer feitiçaria de pessoas que eu nem conhecia, por causa da intercessão profética. Tanto que orar para Deus desfazer as feitiçarias, macumbaria, irmão, tu entra mesmo. Mas a gente vai dar alguns alertas, porque você tem que ir até onde você sabe que você pode. Mas você tem que ir, porque todos podem alguma coisa. Amém? Então, a intercessão é um dos maiores dons que vai te dar acesso não só pela salvação dos perdidos, mas o desenvolvimento do seu chamado. Ela atrai a unção do teu chamado, é a posição de intercessor. É tremendo. Se você encontra um pastor intercessor, esse pastor vai ser tremendo no chamado dele. Se você encontra um apóstolo intercessor verdadeiro, um profeta intercessor, irmão, vai ser muito poderoso o ministério desse homem. Eu lembro que eu estava outro dia em Brasília, aí eu estava orando pelas pessoas. Aí de repente eu tive um êxtase, uma visitação do Senhor, eu entrei em espírito e vi. E o Senhor falava assim para mim assim, sacrifique por eles, para que eu possa derramar mais sobre eles, a minha graça. Aí quando eu voltei em espírito, eu falei, na hora entendi, entendi, Senhor, deixa eu ir um pouquinho além do que eu estou fazendo. Eu partia por monte, partia de madrugada por monte, ficava intercedendo de noite lá pelo povo, comecei a entrar nos horários de comando, intercedendo pela igreja. Eu estava buscando por eles naqueles dias. Eu me coloquei totalmente na brecha por eles. Entende isso? Só interceder por uma igreja, você ficar dias numa igreja, intercedendo pela igreja, lutando por eles, pedindo a libertação deles, pedindo a cura deles, pedindo a palavra por eles. Eu fiquei por eles. Eu ia para um monte por eles. Eu falava, quando Deus derramou, era uma pancada de glória na igreja.
Sabe, você pode ter o dom. Você já pode carregar uma unção. Mas você quer potencializar essa unção, irmão? Você quer colocar um peso de glória nela? Interceda. Sacrifique pelas pessoas. Sacrifique pelo seu próprio chamado. Sacrifique pelos aqueles que precisam do dom que você carrega. Então, isso vai se tornar mais poderoso ainda o seu chamado. Quando eu entro naquela dimensão de adoração, e às vezes eu tenho a oportunidade de pedir a Deus a visitação, na adoração, eu consigo despertar o ministério de adoração a entender a importância que eles estão fazendo. Que não é só ele se estar bem diante de Deus, não é isso. Não é só você estar santo diante de Deus, é você sacrificar diante de Deus pelas pessoas. Então, sim, em cada dimensão do ministério, seja na área das crianças, pastoral, evangelística, principalmente, né, adoração, todas elas exigem uma dimensão de sacrifício na intercessão. Pedir que o dom que você está operando, a graça que está sobre você, Deus venha pegar isso e lançar sobre as pessoas com a glória dele. Que ele transcenda de só uma unção pessoal, de uma apresentação boa, para uma visitação sobre a igreja. Um toque maior do que ele pode fazer. Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Então o que significa a intercessão? Ela não é só um ponto para uma oração simplesmente para pedir os perdidos ser salvos, mas ela é um ponto sempre de sacrifício na nossa vida. A intercessão é um sacrifício contínuo que o sacerdote tem que estar diante de Deus para que todas as áreas funcionais do ministério ela venha fluir na vida e no poder do Espírito Santo em abundância. Então, se eu intercedo poderosamente por salvação de criança e por batismo no Espírito Santo de criança, vai acontecer. Então quer dizer que a intercessão, ela é uma graça de manutenção e de apoderamento sobre todas as áreas vitais do ministério. A mídia, se você intercede para que pessoas sejam alcançadas pelos vídeos que nós fazemos, vai alcançar, vai ter um efeito diferente de somente ela ver e achar que é bom. Não, aquilo vai com uma unção que vai tocar, vai despertar o ponto da pessoa querer chegar até nós. É muito poderoso. Então eu quero falar para você, despertar um pouquinho mais os teus sentidos. Lembre-se disso. Intercessão na área evangelística é a chave mestra para desatar um evangelismo de salvação, de glória, sobrenatural. O resultado ele é muito mais poderoso quando tem sacrifícios de intercessão, demandas a mais. Quer ver resultados maiores? Temos que juntar as pessoas, levar o valor da intercessão no coração dela pela salvação de almas, passasse um tempo mergulhado ali em intercessão pelas almas e levar essa compaixão para elas. Vai ser assim, ó. Você faz menos força. Porque você já se derramou. Você não precisa mais fazer força. Tu já sacrificou. É mais rápido. Às vezes é tão simples que você faz assim, ué, o peixe está pulando na rede? É verdade. O peixe está pulando na rede. Vamos lá. Oswaldo J. Smith diz assim no livro Paixão pelas Almas, o seguinte: meu amigo, deixe-me dizer-lhe novamente que se você não sente o peso da responsabilidade pelas almas, você precisa de um reavivamento pessoal. O primeiro passo para um reavivamento é reconhecer a nossa debilidade e fazermos uma autocrítica para depois nos colocarmos na total dependência de Deus. Nós hoje vemos muito pouco mover de Deus, pois somos uma igreja medíocre na oração. Temos muita teoria e pouca prática. Somente quando as nossas igrejas se tornarem centros espirituais de evangelismo agressivo, tanto no solo pátrio como no estrangeiro, é que podemos ser fiéis à visão de Jesus Cristo, conforme expressa a grande comissão da colheita. Amém? Colheita eu acrescentei aqui. Então, nós precisamos sentir um peso. E isso é provocado. Deus, por alguns momentos, Ele nos visita para um despertar. Graça sobre graça. Ele vem e derrama um peso súbito sobre você para despertar. Porém,
Não espere que essa mesma graça vai voltar, porque Ele é simplesmente cheio de compaixão, misericordioso. Ele espera que você reaja a isso. E quando você não reage a isso, você pode perder isso totalmente na sua vida. E devemos entender que o primeiro amor ele é intencional. O renovo dele é intencional. Tudo é intencional. É provocado. O amor de Deus, você provoca ele sobre você. Você tem que provocar. Mexe com ele. Chame a atenção dele. Bartimeu lhe gritou bem alto. Ele chamou a atenção do mestre. A mulher Sirifinícia, a humilhação dela, a humildade dela, mexeu com o coração de Jesus. Jesus provou ela para ver se ela seria orgulhosa. Ele mexeu com aquela mulher, ao ponto dela não se ofender e entender o que Jesus estava falando. Tu já pensou se ela se ofendesse? Ela não se ofendeu com a declaração de Jesus e a posição dele. Ela se humilhou, ela entendeu. É a sua humilhação, sua humildade, o seu desejo ardente por ele, é que vai atrair o favor dele sobre a sua vida. Ele vai te dar o peso no seu coração, do valor que ele carrega pelas almas. Um exemplo clássico disso é que todas as vezes, quando às vezes eu estou acampado no monte, ou fazia muitos sacrifícios, orando, buscando o Senhor, Deus me visitava com esse dom, com essa graça. Que graça quando Deus te visita e revela o íntimo do teu coração, do teu espírito, o amor que Ele tem pelas almas. A dor que Ele tem, que Ele sente pela dor das crianças que estão com fome, que estão nus, que estão sofrendo, que estão morrendo. Ele precisa dar isso a você. Porque Ele sabe que quando Ele consegue revelar isso ao coração de um homem, Ele te deu um segredo, Ele te deu uma força que ninguém pode parar você. Nada pode parar você. Então, eu lembro quantas visitações Deus me deu, mostrou as crianças para mim. Quantas vezes Ele me mostrou isso? E eram momentos que eu estava intenso na oração, pedindo salvação delas, pedindo graça, recursos. Então, Ele podia compartilhar com o meu coração. Então, quando você alinha o seu coração em tudo que Ele fala, o que Ele diz, o que Ele quer, você já conhece isso previamente na palavra. Você vai conhecer isso pela revelação propriamente dita. Ele vai se revelar a você, que Ele ama as almas, Ele vai dar esse amor a você. Então, para que você provoque essa revelação e você seja frutífero no reino dEle, e você mesmo venha colher seu grande galardão no fim de todas as coisas, que esse é o propósito final. Amém? O problema é seu, você tem que resolver essa incógnita aí, você tem que resolver esse problema, você tem que provocar isso, você tem que adquirir o seu galardão. Amém? Então, faça isso. Coloque por esse tempo agora uma demanda a mais de intercessão. Às vezes, eu estou orando, aí Ele me sonda. Estou orando, Deus me sonda. Simplesmente eu começo a ver. Eu estou orando e de repente aparece alguém. Uma situação me é dada uma visão, um flash bem rápido. Pum. Eu vejo meu irmão mais velho, Rafael, eu vejo meu pai, eu vejo outras pessoas, fica assim, ó. Eu estava numa glória, em uma outro tipo de coisa, orando com Deus, e de repente, subitamente, vem. Aí o Espírito Santo espera para ver qual vai ser a minha reação. Aí eu paro, daqui a pouco eu falo assim, peraí, e vou na intercessão por eles. Porque Ele me convidou a interceder pelas pessoas. E às vezes são pessoas que não têm nenhum tipo de comunhão comigo. Até de outros ministérios, outros ministros. E pum, ué, eu interceder por esse homem? Intercedo. Aí eu vou lá e intercedo. Quando você chega no ponto que Deus está te revelando pessoas, dando sonhos, visões, êxtase, Deus está considerando você. Que as tuas orações são muito importantes. Então não negligencie a consideração dele por você. Porque se ele te deu, ele está te dando uma oportunidade de ser participante dele. Bênçãos virão na sua vida, toda a sua vida, quando você intercede por almas. É muito tremendo. Eu estou te falando que a colheita de ser um intercessor é muito tremenda. Outro ponto importante, grave esse princípio na tua vida. Ser intercessor não significa somente orar por almas, clamar por almas, chorar por almas. Significa financiamento.
Você intercede uma criança quando você dá uma oferta de justiça. É minha intercessão através da oferta. Por quê? O que é intercessão? É intervenção. Um sinônimo para você poder entender. Eu estou intervindo. Ok? Estou me dispondo a dar algo de mim por outro. Isso é intercessão. Então, quando eu oferto para as missões, eu estou intercedendo pela causa. Significa que eu entrei com o poder que eu carrego, dei isso para a justiça do reino de Deus, Deus toma para si. Eu vou lá, eu supro a fome de crianças que precisavam comer. Eu intercedi com a minha oferta. Eu fiz intercessão com a roupa, com a doação que eu dei. Eu fiz intercessões com atos de justiça. Isso é intercessão. Quando você vê uma pessoa pobre, com fome, está na sua frente. Deixa aqui interceder. Senhor, dá misericórdia aí, livro de Tiago te reprova se você não dá o que ela necessita. É em vão. Você tem que interceder, ou seja, a minha intercessão naquele momento não é a minha oração que eu faço por ela. É o meu ato de compaixão. Essa solicitude que eu tirei do meu bolso, eu sacrifiquei de mim por ela ali, o que eu pude, que estava no meu alcance, foi agradável, subiu. Aí o que acontece? Deus pega isso que você fez e deixa um registro. Um ato de justiça, um santo fez para uma pessoa que estava necessitando de salvação, de fome, nu. Eu vou usar isso a favor dessa própria pessoa para salvar essa pessoa. E no fim das contas, eu posso usar isso também para abençoar meu próprio filho. Deus usará teu ato ao seu favor também. E lembre-se que um dia, seja você, ou seja seus filhos, sua geração, alguém vai ser abençoado pelo ato de justiça que você fez por uma alma. Da mesma forma que qualquer malignidade você plantar hoje na vida de uma pessoa, você e pessoas da sua geração vão colher esse mal também. O que o homem semeia, isso também ele colherá. O que eu semeio na intercessão do meu sacrifício, eu vou colher em todas as áreas da minha vida, que também foram as áreas que eu intercedi pelas vidas das pessoas. Amém? Amém. Oi? Cornélio, um grande exemplo. Obrigado pela colocação. Vamos falar dele daqui a pouquinho aqui. Em Atos capítulo 10, Cornélio. Cornélio, ele pelas suas esmolas e as suas orações, foi visitado por um anjo do Senhor. Toda a geração dele foi abençoada. Os gentios receberam o início da propagação do evangelho através de Cornélio. Por causa que das esmolas continua aos pobres. Isso é intercessão. Amém? Fica aí uma coisa que você precisa aprender. A dor de um intercessor. Intercessor. Vamos lá, lê para mim, Larissa. Estudar livros e ser formado em teologia não faz da pessoa um ministro de milagres e de avivamento, muito menos um apaixonado por evangelização. Somente os que clamam e choram por almas, que buscam os perdidos, que batem com persistência na porta dos céus, produzem fogo para abalar uma cidade. Como podemos dormir confortavelmente quando as almas continuam indo para a perdição eterna? Lembre-se de que seremos cobrados por cada alma que esteve ao nosso alcance e não nos esforçamos para salvá-las. O seu pai e a sua mãe estão salvos? Os seus filhos estão salvos? Os seus amigos já ouviram a palavra da verdade? Precisamos urgentemente da paixão ardente pelas almas. Realidade. A realidade. Lê para mim. É que as cidades só serão despertadas do sono da iniquidade se tiverem intercessores que clamem, até que os ouvidos dos mortos espirituais ouçam a misericórdia da salvação. Os que dormem o sono da morte só serão despertados quando tivermos uma invasão de clamores pelas almas perdidas nos céus. Aleluia. Olha que profundo, uma invasão de clamores pelas almas perdidas no reino do céu. Um exemplo clássico disso é quando a gente se ajuda para fazer uma missão de evangelização mais forte nas comunidades, Nordeste, e essa semana nós vamos se juntar para isso. Isso vai ser muito, muito, muito glorioso.